O Império por trás da bandeira capítulo. Coreia 1950-1953. A guerra que normalizou a intervenção permanente. Inscreva-se no canal e não perca nenhum episódio. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num evento que muita gente chama de a Guerra Esquecida. Mas, como vamos ver, o legado dela está longe de ser esquecido. Sabe, esse conflito não teve um vencedor claro, um perdedor claro. E é justamente por isso que a história dele é tão, mas tão importante. E se a gente pensasse nessa Guerra Esquecida de outra forma? E se ela fosse, na verdade, um modelo? A ideia aqui é olhar para a Guerra da Coreia não como uma coisa isolada, sabe? Mas sim como o primeiro grande laboratório da Guerra Fria. Um lugar onde novas formas de conflito global foram testadas pela primeira vez. Então, vamos começar. Como é que a Península Coreana acabou se tornando, digamos, o campo de testes perfeito para um tipo totalmente novo de guerra? Pensa só, depois de 35 anos sob domínio japonês, a Coreia foi dividida, assim, de forma artificial, pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Eles traçaram uma linha no mapa, o tal do Paralelo 38, sem levar em conta a história, a cultura, nada. E o resultado? Em 1948, já existiam dois estados completamente rivais, cada um com um líder que batia o pé e dizia ser o único governante legítimo de toda a península. A gente já pode imaginar o problema, né? Beleza, o estopim da guerra foi local, ali na península. Mas o combustível? O combustível veio de longe, dos cálculos frios e estratégicos das grandes superpotências. Aqui a gente vê um jogo de interesses bem diferente, né? De um lado, Stalin com um olho nos portos estratégicos e no acesso ao Pacífico. Era um cálculo puramente geopolítico. Já do outro lado, Mao e a China estavam mais preocupados com a segurança da própria fronteira e, claro, em se firmar como uma nova potência revolucionária na Ásia. Então, o ponto crucial é esse. Stalin viu a guerra na Coreia como a oportunidade perfeita para garantir seus objetivos. A invasão era a ferramenta que ele precisava. E foi por isso que ele deu o sinal verde para Kim Il-sung avançar. Agora, vamos mudar o foco. Esse laboratório coreano não testou só táticas de guerra, testou também um arsenal de destruição. E talvez mais importante, um modelo econômico para financiar um estado de conflito permanente. Para ter uma ideia da escala, olha esse número, 635 mil. Essa foi a quantidade em toneladas de bombas que a Força Aérea Americana despejou na Península Coreana durante os 3 anos de guerra. E para colocar isso em perspectiva, isso é mais do que os Estados Unidos jogaram em todo o Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial inteira. A escala da destruição foi avassaladora. Foi lá que vimos o primeiro uso em massa de napalm e praticamente todas as cidades da Coreia do Norte foram reduzidas a escombros. E essa destruição toda precisava de uma justificativa, né? E ela veio na forma de um documento ultra secreto, o NS-68. Basicamente, ele pintava a União Soviética como uma ameaça existencial que precisava ser contida a qualquer custo, pedindo um aumento militar massivo e permanente. Antes da guerra, era uma ideia radical, cara demais, mas com a invasão da Coreia do Sul, aí surgiu a desculpa perfeita. E o resultado está aí nos números. Os gastos com defesa nos Estados Unidos quase triplicaram em apenas 3 anos. A guerra, na prática, deu o pontapé inicial para institucionalizar o que a gente conhece hoje como o complexo militar industrial. Basicamente uma economia que funciona em pé de guerra o tempo todo. Mas olha, os experimentos não foram só militares e econômicos, não. Eles também miraram na psique humana. A guerra se tornou um laboratório para testar formas de controlar as pessoas e a narrativa. Uma verdadeira guerra pela mente. Um exemplo brutal disso foi o massacre da Liga Bodo. O governo da Coreia do Sul, no meio do caos da guerra, executou dezenas, talvez centenas de milhares de civis que eram apenas suspeitos de simpatizar com o comunismo. E o pior, tudo isso sem julgamento. E documentos que vieram a público depois mostraram que oficiais americanos sabiam, testemunharam e, em pelo menos um caso, até aprovaram as execuções. Enquanto a força bruta era usada de um lado, do outro, uma nova arma psicológica surgia, o termo lavagem cerebral. A ideia foi popularizada por um agente da CIA para explicar uma coisa bem incômoda. Por que prisioneiros de guerra americanos estavam aparecendo em rádios comunistas criticando os Estados Unidos? A resposta criada foi essa: uma técnica misteriosa de controle mental. E isso, claro, gerou uma onda de pânico e paranoia nos Estados Unidos. E aqui a coisa fica ainda mais sinistra. Esse pânico todo, esse medo de uma suposta lacuna no controle da mente, foi a justificativa perfeita para criar um programa secreto e bem real, o Projeto MKUltra.
Ou seja, o medo de uma ameaça que foi em grande parte inventada serviu para criar um programa real e ilegal de experimentos de controle mental da CIA usando LSD e tortura psicológica. No fim, a guerra acabou no impasse, sem um vencedor claro. Mas os resultados daquele laboratório na Coreia, esses sim, remodelaram o mundo de forma permanente. Pega, por exemplo, o termo que o presidente Truman usou, ação policial. Parece inofensivo, né? Mas isso criou um precedente poderosíssimo, permitindo que presidentes americanos enviassem tropas para grandes conflitos sem precisar de uma declaração formal de guerra do Congresso. Um jeitinho legal que, vamos combinar, foi usado por todos os presidentes depois dele para expandir o poder de declarar guerra por conta própria. Outra coisa, a força da ONU na Coreia. Foi vendida como uma operação multilateral de várias nações juntas, mas na prática era uma fachada. Os Estados Unidos forneceram 90% das tropas não coreanas e o comandante respondia diretamente ao presidente americano, não às Nações Unidas. Isso basicamente abriu o caminho para as futuras coalizões dos dispostos. Então, quando a gente junta todas as peças, o que fica? O legado mais duradouro da Guerra da Coreia não foi uma vitória ou uma derrota. Foi a criação de um modelo. Um manual de instruções para projetar poder global que continua sendo usado até hoje. Guerras presidenciais sem declaração formal, uma economia permanentemente mobilizada para a guerra, a normalização de intervenções e, claro, uma Coreia dividida que continua sendo um barril de pólvora. A Coreia foi o primeiro teste, o laboratório original. Os métodos que foram testados lá, desde a guerra por decreto presidencial até a economia de guerra permanente, se tornaram a própria arquitetura do poder moderno. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar para a gente pensar. Onde mais, no mundo de hoje, a gente consegue ver os resultados desse laboratório em ação? Inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Dê o seu like. Aguardem o próximo capítulo. Vai te surpreender.